Vamos pensar em quem conseguiu perguntar os sonhos das pessoas. Eu perguntei pra moça que ela vai pegando lixo. Ela falou que ela queria estudar mais. Estudar mais. Perguntei pra uma amiga minha da sala que ela praticamente é uma das únicas da escola que é negra. Aí ela falou que o sonho dela não existia muito preconceito com os negros e as escolas tivessem mais negros. Que linda. A gente tem falado na Eu Mundo sobre qual é a nossa brincadeira favorita na vida, né? E eu acho que a minha brincadeira favorita é a história da criança protagonista, né? Estar com crianças e poder viver experiências com elas, né? Que essa era a brincadeira predileta que eu tinha escolhido para o resto da minha vida, que é uma coisa que eu gosto de fazer muitas vezes. Apaixonada por crianças, eu me dedico a elas há 14 anos, em ambientes escolares. Na época de pensar o que fazer e tal, pedagogia foi um curso que me interessou muito por essa ideia, não era nem só da criança em si, né? Mas era de me imaginar num ambiente de muito movimento. Eu acho que a escola é um ambiente muito aberto, de muito movimento. Eu não me imaginava no mundo corporativo ou no escritório. E a escola sempre foi para mim um ambiente de alegria, de criança correndo, brincando, de barulho. E eu sou muito dinâmica, acho que isso combina muito comigo, né? Então a minha escolha foi muito por isso, assim, né? Por uma paixão que eu já tinha por essa experiência de descoberta, por um espaço aberto e tal, né? Durante o curso eu sempre fui muito curiosa em relação a modelos inovadores de escola, eu sempre tive muito em busca de cursos, bibliografia que me contassem, me trouxessem escolas que tivessem pensando o ensino de um modo um pouco diferente do que a maioria das escolas pensava, né? E meus pais sempre apostaram muito nessas experiências que eu tinha vontade de viver. Dá muito orgulho, tal, né? É uma forma muito expressiva, muito concreta de ajudar a construir o mundo. Agora, essa opção da Lívia de deixar a escola, ela sempre foi bastante crítica e acho que talvez seja por gostar mesmo da educação. Ela teve uma formação densa, tanto na faculdade, quanto nas oportunidades fora da faculdade, seja buscando em congressos, experiências internacionais. Ela também conheceu, fez estágio em Portugal, logo perto da formatura. Ela estudou muito o modelo espanhol. Foi uma experiência de muito encantamento, de uma desconstrução da ideia que eu tinha de escola e de uma nova percepção do que a Maria Lívia queria como educadora, assim, né? Aquilo me fortaleceu muito, assim, foi um momento de me fortalecer e me levar para as escolas que eu trabalhei sempre com ideias muito novas. Eu sempre estive em escolas muito interessantes, boas escolas, que eu sempre tive um trabalho e uma devolutiva de excelência das pessoas em relação ao trabalho que eu fazia. Como professora de quinto ano, realmente ela tinha uma autonomia e uma criatividade que imprimia uma característica única naquilo que ela fazia em relação à classe dela. Mas tinha alguma coisa em mim que eu não estava satisfeita sempre com o meu trabalho, assim. Eu achava que a gente sempre podia colocar a criança vivendo uma experiência ainda mais significativa do que aquela. Aquilo que ainda fugisse do papel, fugisse da sala de aula, extrapolasse o muro da escola e essa criança pudesse ter mais vida, sei lá, era uma coisa que sempre me incomodou muito. Empreender é uma ação humana, nós nos tornamos humanos por causa dessa ação e é importante dizer isso porque às vezes as pessoas confundem empreender com empresariar. Então o que é empreender? Todo mundo que sonha e decide pelo sonho starta esse processo e começa a agir no mundo de forma empreendedora. Só que para sonhar, isso não acontece de qualquer maneira, porque a gente desaprendeu a sonhar. A gente nasceu sonhando, isso é uma capacidade humana, a criança é o verdadeiro sonhador, só que ela foi tolhida durante muitas experiências
e nós produzimos então muitos adultos que não sonham. Quando a Lívia chega, então a gente faz um diagnóstico, mede as características do comportamento empreendedor nesse programa de desenvolvimento empreendedorial e começa a trabalhar com ela o desenvolvimento do sonho mais como negócio. O sonho é importante, mas ele precisa ser realizado no mundo de modo que ele se sustente. E no sistema econômico atual que nós temos, o agente econômico que viabiliza esse sonho no mundo é uma empresa ou um empreendimento. A Lívia tem uma experiência de 14 anos no chão de sala de aula. Ela é uma criancista, naturalmente criancista. O que nós estamos fazendo no Eu Mundo é transformar toda essa experiência, que é longa, que é vasta, que é profunda, em um produto que, ao ser aplicado com as crianças, acelera o processo de desenvolvimento do protagonismo da criança, né? O propósito do Eu Mundo é trabalhar a criança protagonista por meio da construção de narrativas. Dentro de uma configuração que não escola, a gente pensou num jogo, porque no jogo a criança está desprovida de qualquer situação de avaliação, né? Ela está, na verdade, brincando, então é um momento em que ela se desprende de qualquer olhar de fora que possa avaliá-la ou está regulando aquilo que ela está fazendo. Então a gente tinha como propósito e tem como propósito isso. É um jogo muito presencial no começo, um jogo de imersão, onde as crianças são imersas em desafios, mas a gente pretende no futuro ir fazendo uma mescla de um jogo que também é digital, que a criança também possa viver os mesmos desafios nessa plataforma digital. A gente tem feito um MVP, que é um protótipo do jogo. São crianças de 7 a 11 anos, tem sido muito interessante essa vivência para a gente legitimar o quanto o encontro humano é importante, o quanto as crianças ainda sentem muita atração por aquilo que é analógico, né? Então eles ganham uma caixa onde eles vão guardando situações, experiências ali que eles vão vivendo no jogo. Essa caixa passa a ser um amuleto para as crianças, assim, né? Elas ficam muito encantadas em ter um material simples, que é uma caixa de madeira analógica, né? Então, aí a gente percebe que ela não está focada só no que é tablet, no que é virtual, no que é tela, no que é digital. Para ela, as coisas no analógico também fazem muito sentido. Maria Lívia foi professora da Gabi o ano passado, né? E a Maria Lívia, ela tem uma intensidade que não cabe dentro de uma sala de aula. Ela é uma professora, uma pedagoga que vivencia a profissão dela. Ela é intensa, ela criava projetos diferentes, ela instituía, ela não seguia um currículo todo, ela pensava fora da caixa. Isso já foi uma paixão à primeira vista, essa intensidade dela. E aí a gente marcou um café, que foi eu, ela e Sami, que ela passou essa ideia desse projeto, mas ela passou com tanta paixão esse projeto dessas crianças serem protagonistas da própria vida, de tomar caminhos que às vezes não são os melhores, mas com coragem, de enfrentamento, que eu falei, tô dentro, pode contar comigo que estamos dentro. Esse projeto da Maria Lívia também tá ajudando a Maria a se organizar, porque ela é super, faz 1000 coisas, mas ela não consegue ter uma centralidade nas coisas, ela faz tudo e acaba pulverizando demais. Então o projeto tá ajudando ela a focar nas coisas que ela gosta, por exemplo, como a coisa da pintura, que é uma coisa que ela está desenvolvendo agora, assim. Lembra que eu falei da brincadeira predileta? Uma coisa que você faz, que você queria fazer muitas vezes ainda. Então. Calma, vamos ver a Maria pintar. Eu também gostaria de esculpir uma obra gigante. Esculpir uma obra gigante. E qual a reação das pessoas, isso que eu fiquei curiosa de saber, quando vocês chegaram com uma pergunta dessa? Qual o seu sonho na vida? Como que as pessoas reagiram a essa pergunta? Eu sei que eu perguntei que ela falou, nossa, é a primeira vez que me perguntam isso. É a primeira vez que me perguntam isso? O Eu Mundo, a gente aprende e também se diverte. Que você não aprende matérias, você aprende a conviver. Você aprende a fazer suas coisas e na escola a gente aprende mais matéria. Os pequenos podem dar sua opinião, os grandes podem dar sua opinião e todo mundo pode dar sua opinião.
No nosso mundo, os postes são branco, cinza ou preto. Aí no mundo colorido não tem essas cores, isso tem azul, amarelo, rosa, vermelho, laranja. Então a Sofia sugere postes coloridos pela cidade. Acho que na escola a gente não pode dar muito a nossa opinião. Esse protagonismo dos alunos, através de jogo, é muito importante para o desenvolvimento de habilidades cognitivas muito necessária hoje em dia, né? A gente vai fazer o seguinte, lembra que no jogo Eu Mundo, a Terra dos Sonhos eu falei pra vocês que a gente só visita quando anoitece e as pessoas estão dormindo. Então, a gente montou um quarto que vai todo mundo dormir. Verdade? Se quiser, pode. Aí você fechar o olho. Dormir, mas lembra que é o seu personagem que vai estar lá dormindo. Então agora que todo mundo já está dormindo, cada um vai poder visitar a Terra dos Sonhos. Então eu vou chegar perto do personagem que vai ter a sua vez de ir na Terra dos Sonhos e eu vou levar ele meio dormindo para a Terra dos Sonhos. Antes ele vai ganhar uma massagem. A gente precisa fazer desafios, aí quando a gente consegue fazer os desafios, a gente ganha um selinho para colar no nosso caderno. E quando a gente cola, a gente ganha um poder no jogo. Eu e meus amigos, a gente ganha um poder no jogo quando a gente consegue ganhar um selinho. Depois que eu comecei a jogar o jogo Mundo, eu comecei a ajudar mais a minha mãe nas tarefas de casa. Eu comecei na escola ficar mais responsável em casa também, né? Porque antes, eu vou confessar, que às vezes acontecia alguma coisa, eu ficava meio que olhando pra coisa sem pensar. Então agora eu tenho mais, tipo, caiu um ovo, eu vou pegar, do que ficar olhando, mãe, o ovo caiu, o que eu faço? Eu aprendo que quando a gente faz aquelas tarefas, não é só para ganhar selinho, também é para ajudar na casa, para ajudar meus pais, enfim, algumas pessoas limpam o aquário, e não é só para a gente ganhar selinho e ganhar poder, não, também é para ajudar na casa. Eu acredito que o protagonismo ele nasce com a criança e ao longo da vida eu acho que a cultura adulta vai aprisionando esse protagonismo, vai regulando externamente essa criança e ela vai perdendo isso. E eu levei 36 anos para perceber isso, que não existe um caminho linear para a vida boa, que a felicidade não é um fim, a gente é criado, construído para esse pensamento. E eu acho que essa ideia de caminho linear para a vida boa, ela só causa o adiamento da própria vida. Acho que a grande missão da Eu Mundo é a solução começar pela criança. As crianças precisam descobrir antes dos 36 anos que não existe, que a vida é emergente, que as coisas aparecem e que a gente vai fazendo escolhas e que a gente vai se experimentando nas situações, descobrindo o que a gente gosta e pautando nossa vida nisso. Eu acredito muito, muito assim, que quando a gente faz as escolhas por paixão, elas fazem muito mais sentido e a vida é muito mais realizadora, né? Eu acho isso muito interessante, porque aí consegue pegar a opinião de outras crianças também, que elas sabem como é criança e meio que os adultos eles não sabem muito bem. Apesar que eles já foram crianças, eles podem não saber muita coisa do que é ser criança agora, sabe?